Eu fui arrogante e desnecessário. Essa foi uma acusação constante que me fizeram durante essa semana a respeito dos vídeos que eu fiz sobre a professora Lucilena, principalmente sobre ela, mas também vídeos da semana retrasada que eu fiz sobre o Pondé. Quero falar um pouco sobre isso, quero responder às críticas e refletir sobre arrogância, comunicação, retórica. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Perceba, essa aqui é uma sessão respondendo aos comentários que eu venho fazendo já há algumas semanas, acerca dos comentários que vocês vêm colocando nos vídeos da semana. E eu vou fazer hoje diferente. Eu tinha planejado fazer alguma coisa, mas eu vou responder de bate-pronto. Eu quero que isso aqui seja o mais honesto possível. Então, eu quero que vocês acompanhem o meu pensamento à medida que ele vai sendo desenrolado, de modo mais claro e... Claro não vai ser tão claro quanto poderia, porque eu não planejei, mas do modo mais aberto possível. E primeiro eu quero ler alguns comentários que foram favoráveis e eu vou terminar com os comentários que foram desfavoráveis, tá bom? Acho que o primeiro comentário favorável foi o do Antônio. O Antônio vem fazendo vários comentários interessantes e esse aqui me chamou a atenção, porque eu acho que pode virar um quadro do canal. Por isso que eu quero mostrar para vocês. Ele falou assim: Vitor, o superchat é o oráculo de Delfos? Porque eu fiz um vídeo sobre como lidar com o sentimento de mediocridade, em que eu respondi a um superchat. Alguém doou R$15, eu não sei qual o nome exata pessoa, porque tá um nickname, né? E a foto tá a foto de um anime do Cavaleiros do Zodíaco. Eu só sei que ele é professor de filosofia como eu, mas eu não sei exatamente o nome dele, ele não disse. Mas ele doou R$15, fez uma pergunta, e eu respondi essa pergunta. Dei preferência a ele porque ele doou R$15. Então pode virar um quadro aqui do canal. Você pode doar no mínimo R$15. Se você quiser doar mais, fica a cargo do seu coração. E faço uma pergunta que você quer que vire vídeo e eu faço o vídeo, certo? Se der para fazer, né? Às vezes são vídeos impossíveis a ponto de analisa o filme tal. Pô, não dá para analisar o filme tal. Imagina um vídeo analisando o filme tal. Eu vou ter que passar o filme inteiro. Faz uma pergunta pontual, como essa. Como lidar com o sentimento de mediocridade? E aí eu vou chamar esse quadro de Oráculo de Delfos. Já tem alguém que fez uma pergunta, me esqueci o nome. Eu vou responder durante essa semana essa pergunta, mas façam perguntas. R$15, pergunta, eu respondo com o novo quadro Oráculo de Delfos. Tá bom? Outra que eu selecionei aqui... Ixi. Não, foi essa? Espera aí. Foi essa aqui. Nossa, essa aqui é sensacional. Eu não vou ler tudo não, tá? Eu só selecionei para que você veja o que é alguém que de fato extrai o melhor do vídeo. Só para servir de modelo, tá? Modelo positivo. O Jadson aqui, ele não só deu um superchat de R$2, como ele não fez pergunta nenhuma, e, em terceiro lugar, ele deu um presente para todos vocês e para ele próprio. Ele fez um sumário das principais ideias do vídeo lá sobre mediocridade. De modo que ele estudou o vídeo, percebe? Ele não encarou o vídeo apenas como mais um passatempo de entretenimento diário. Ele parou para estudar o vídeo e dá para ver que isso não é sumário de IA. Isso é as próprias palavras dele. Tem coisas muito particulares aqui. E ao fazer isso, ele internaliza melhor o conteúdo, ele memoriza melhor o conteúdo e ele aproveita da melhor maneira o conteúdo do canal. Então, essa é uma das melhores maneiras de você aproveitar o conteúdo de um canal que você acha relevante. Faz uma síntese do vídeo, transcreve com as suas próprias palavras, transforma o pensamento do autor do vídeo num pensamento seu. Então, Jadson, você está de parabéns. Você fez um trabalho incrível aqui. E muito obrigado pelo superchat de R$2, viu? Muito obrigado. Que você sirva de modelo para todo mundo estudar a partir dos vídeos que acham interessantes. E não só encarar como entretenimento. O Telitemar, ou Teitemar, não sei. Eu vou dar um zoom aqui, né? Talvez fique melhor. Fica melhor. Tô adorando esses novos vídeos de análise crítica.
eu percebo que é um problema que enfrento também. O fato de consumir conteúdo que visa ensinar sobre filosofia de forma aleatória e, por conta disso, a não hierarquia e categorização do conteúdo na nossa mente faz a gente vagar e confundir ideias que são levantadas em contextos, tempos, períodos diferentes. Por isso, aulas como esta são muito relevantes para mim, porque elas organizam as ideias. Muito obrigado. Ele estava falando sobre a aula aberta lá que eu fiz sobre o vídeo da professora Lucilena Galvão a respeito do mito da caverna. Ele teve um insight fundamental, que é um insight que eu acho que uma hora ou outra todo mundo chega a ter, que é, eu estou aqui na internet, eu descobri que eu gosto de filosofia, eu descobri que eu me interesso sobre esse assunto, eu estou consumindo conteúdo de muitas fontes, do Vitor, da professora Lucilena, do Pondé, do Clóvis, do Cortella, e até de outros canais. Só que tá tudo muito fragmentado, Eu preciso organizar isso, porque eu me confundo, eu já não sei mais que ideia pertence a quem, que período pertence a quê. Eu só tenho insights, boas ideias, explosões de cabeça. Mas eu quero, de fato, estudar, aprofundar esse negócio. Para onde é que eu vou? É hora de você ir para um livro, é hora de você ir para uma escola de filosofia. Tem várias escolas de filosofia, a da professora Lucilena, por exemplo, a Nova Acrópole. Tem a própria universidade, e tem a minha, o Núcleo de Formação Filosófica. Você vai para a escola de filosofia com a qual você se identifica mais. A minha é apenas uma opção. Aliás, se você quiser conhecer a minha escola de filosofia, o link está aqui na descrição. É só clicar, tem lá a página apresentando como a escola funciona. Inclusive, o nosso WhatsApp para você conversar diretamente com a gente, caso você queira, e tirar todas as suas dúvidas sobre o que está lá dentro. Então, a necessidade de organização do pensamento, ela aparece. E uma hora ou outra, você sente esse impulso, assim. E, de fato, não tem como estudar filosofia se você não organizar seus pensamentos. Se você viver de insight em insight, o risco que você corre é o risco de você nunca internalizar o pensamento, sempre depender do pensamento de outra pessoa para pensar. Então, o comentário do Teitemar me fez ver isso. E aí, outro comentário positivo da Ângela Miranda. Filosofia é isso. Olhar o objeto sob diversas formas, ângulos, o diferente amplia o exame. Gosto da forma do professor Vitor. Então, eu peguei esses comentários de que gostaram da forma que eu fiz, só para mostrar que grande parte do que eu fiz não foi recebido de modo negativo. Muita gente... Esse aqui foi um comentário do vídeo da professora Lucilena. Gostaram do modo de abordagem que eu fiz. Grande parte de vocês, meus alunos ou não meus alunos, gostaram da abordagem. E aqui a Ângela é o grande exemplo disso, né, que diz com todas as letras. Eu gostei da forma. Ou seja, ela não está falando só do conteúdo, ela gostou da forma. No entanto, e aqui eu faço a virada para os comentários negativos para refletir um pouco sobre a forma de como eu fiz. A Neyane Infurna disse assim: a professora Lúcia consegue fazer filosofia chegar a mais e mais pessoas, aumentando o interesse pelo tema. Penso ser isso bastante positivo. É um belo e respeitoso trabalho o da professora Lúcia. Quem quer se aprofundar em filosofia procurará meios, onde sua consciência se sentir mais tocada e os resultados lhe sejam mais profícuos. O trabalho do Vitor, suas abordagens, também é importante e construtivo, lembrando que não existem verdades absolutas. A entonação da voz e as risadinhas do Vitor sobre as interpretações da professora soaram como sarcasmo, e até em certa medida preconceituosas, desnecessárias. Isso realmente não é filosofia. A percepção foi de arrogância. Esse tipo de comentário aqui me tocou mais do que o simples hate, porque tem gente que só tá me chamando de babaca, de machista, de preconceituoso e, né, tudo mais. Tem gente que é só fanática mesmo da professora Lucilena e tá tudo certo. Assim como tem gente que é só fanática do Cortella, assim como tem gente que é só fanática do Pondé. Vem com aqueles comentários do quem você pensa que é. Ele é um PhD e você não é nada. Ele é famoso e você é desconhecido. Tem esses comentários. Mas tem esses comentários da Neyane aqui. Tem esse aqui também, do Gabriel Prado. Já aprendi muito sobre filosofia com o seu canal, Vitor. Eu sou muito grato, assim como eu já aprendi muito também com a Lucilena e a Nova Acrópole. São abordagens diferentes? Óbvio que sim, tá tudo bem. De fato, a Lucilena realmente se volta para uma interpretação mais mística, esotérica,
e bastante teosófica da filosofia clássica, algo que não vejo problema e curto muito também. Mas já conheço minha gratidão a ela, pois foi por meio da Nova Acrópole que comecei a me interessar por filosofia, seja a esotérica ou até a clássica acadêmica. Já o seu ensino é algo mais tradicional, assuntos bem complexos da filosofia ocidental, trazidos para um público leigo. Não deixe de aproveitar essas duas fontes de aprendizagem. Um abraço. Então aqui ele está tentando fazer meio que o que ele pega de cada fonte. E é muito bom que isso aconteça. É isso que eu queria provocar em vocês. Existe o modo da professora, existe o meu modo. Eles não são necessariamente excludentes, mas são duas coisas diferentes e com níveis de profundidade diferentes. E era isso que eu queria causar. Causei no Gabriel. Mas não só isso eu causei, né? Por exemplo, esse aqui do Marcílio. Vitor, me senti bem. Aí, ver o melhor da produção do outro. Isso que eu estava falando do vídeo do Álvaro Borba, né? Isso você não passou ao comentar sobre a Lúcia, da Nova Acrópole, e nem do filósofo conhecido, que esqueci o nome. Tá falando do Pondé, né? Não consegui terminar de ver esses vídeos. Me surpreendi com sua condução dos mesmos. Faltou ética, respeito. Faltou ser o fator de soma. Faltou compaixão. Me desculpe falar isso. Vejo você promissor e acho que vai reconhecer e já deve ter superado tudo isso. Esse comentário me causou reflexão. E eu quero falar sobre isso. É isso. Esse é o último aqui. E eu quero voltar aqui em tela cheia para vocês para falar um pouco sobre arrogância, forma do conteúdo, comunicação, como chegar às pessoas, como passar a sua mensagem, porque eu acho que isso pode ser de grande ajuda, não só para colegas professores, como para todo mundo, os alunos e não alunos que gostam de filosofia e gostam de conversar sobre filosofia. E aqui eu vou fazer uma autocrítica. Eu errei ao fazer as risadinhas com a professora Lucilena. Eu errei ao denotar certo sarcasmo com o Pondé. Isso foi um erro. Risadinhas e sarcasmo não são erro absolutamente. Diante de certos discursos, que são, por exemplo, patentemente absurdos, cabe só o sarcasmo e a risadinha. Não era o caso. O meu intuito com aqueles vídeos era querer esclarecer alguns pontos e corrigir. Eu já falo sobre esse processo de correção, que também sou arrogante. E corrigir pontos que eu julgo errados. Se o intuito era esse, risadinhas e sarcasmo não ajudam. Ao contrário, atrapalham. Atrapalham por dois motivos. Geram esse tipo de reação nas pessoas que estão assistindo. E, segundo lugar, gera qualquer tipo de ponte que eu possa estabelecer futuramente com essas pessoas que eu estou criticando. Tanto a Lucilena quanto o Pondé. Seria interessante, como várias pessoas sugeriram, que houvesse uma conversa sobre o tema futuramente. Então, o objetivo sendo esse, risadinhas e sarcasmo não são o melhor meio. E eu reconheço isso e vocês estão certos. E aqui vai uma autocrítica. Um dos meus grandes defeitos, isso já foi objeto de aula, inclusive, né, nos cursos fechados de argumentação, um dos meus grandes defeitos é a arrogância. E eu coloco isso na mesa sempre que eu posso. Eu sou, ou tendo a ser, uma pessoa arrogante. E o que é a arrogância? Como é que eu vejo a arrogância? A arrogância vem de arrogare. Arrogare é atribuir a si algumas qualidades. Atribuir a si algumas qualidades. Isso pode ser visto com maus olhos. Eu não necessariamente vejo isso com maus olhos, tá? Arrogância, no sentido de arrogare, atribuir a si algumas qualidades, pode ser, por exemplo, alguém que nada bem e fala eu nado bem. Pode ser alguém, por exemplo, que capina um terreno bem e fala eu capino um terreno bem. Pode ser, por exemplo, alguém que cozinha bem e fala, poxa, eu sou uma ótima ou um ótimo cozinheiro. Isso tudo é arrogare, atribuir a si uma qualidade. E, portanto, isso é arrogância. Por que isso soa mal aos ouvidos das outras pessoas? Eu penso que isso soa mal por dois motivos. O primeiro motivo, eu reputo, eu abomino. O segundo motivo, eu entendo. O primeiro motivo as pessoas não têm habilidades e elas sentem ressentimento de quem tem habilidades. E, portanto, ouvir eu sou bom quando alguém de fato é bom, para elas soa ofensivo, porque elas se sentem menosprezadas. Elas não estão sendo menosprezadas, mas elas se sentem. Isso é ressentimento. O segundo motivo
compreensível no sentido de, quando alguém escuta um arrogare, um atribuir a si algumas qualidades, a pessoa escuta assim, por que essa pessoa está fazendo questão de dizer que ela é boa, hein? Se ela fosse boa mesmo, ela mostrava, ela não dizia, né? Os atos dela falariam por ela. Então eu desconfio de quem diz eu sou muito bom. Eu entendo isso aqui. E quando é assim mesmo, eu também desconfio. Quando alguém fala assim, eu faço e aconteço, eu sou isso, eu sou aquilo. Fala, ih, será que é mesmo? Se fosse, não precisava falar, né? Era percebido. Então, eu acho que nesses vídeos eu denotei esse segundo tipo de arrogância. Essa arrogância que é só, uma palavra bastante incomum, é só blasonaria. Blasonar é propagar por aí que você faz e acontece, quando na verdade você não faz e acontece coisa nenhuma, né? Você é só um fanfarrão. Fanfarrão é esse, né? Eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, não fez porra nenhuma do que fala. Soou fanfarronaria, soou blasonaria. Então, de novo, uma autocrítica aí. E várias coisas nessa semana aconteceram para que eu refletisse sobre o fato como eu me comunico. Várias coisas. Uma delas foi esse livro aqui que chegou aqui em casa. Dá para ler? O sol está aqui direto em mim, né? Por isso que a imagem está mais clara. Da professora Joana Rita Souza, que foi minha aluna e minha colega. Ela é minha colega de profissão, ela é filósofa portuguesa. Ela é especialista em pensamento crítico, especialmente voltado para crianças. E esse livro aqui que ela acabou de escrever é Como Desenvolver o Pensamento Crítico das Crianças. Acabou de sair. Se você quiser comprar, eu acho que não tem para vender no Brasil ainda, só em Portugal. Como Desenvolver o Pensamento Crítico das Crianças. E esse livro, eu lembro que a Joana conversou comigo enquanto ela estava fazendo. A gente trocou várias ideias e uma dessas trocas de ideias ela colocou no livro. Ela colocou pensar crítica e colaborativamente sobre a proposta de avaliação de argumentos, contributo do professor Vitor Lima. Está aqui. E ela transcreveu os e-mails que a gente trocou aqui, e são umas 10 páginas de texto meu, só texto meu aqui nesse livro, em que eu esclareço a minha abordagem de pensamento crítico. E aqui eu lembro não, né? Eu li, e a minha abordagem de pensamento crítico é sempre dizer que pensamento crítico jamais pode ser confundido com argumentação, ou pelo menos só argumentação. Pensamento crítico é argumentação, mas não é só argumentação. Pensamento crítico é, antes de tudo, interpretação de texto. Pensamento crítico é você saber qual é a hora e a ocasião e a circunstância de entrar em jogo e como entrar em jogo para argumentar, para pensar melhor, para tomar uma decisão. Não é só argumentação. Transformar tudo em argumentação é o contrário de pensamento crítico. Por que é o contrário? Porque tem ocasiões em que não é preciso argumentar, ou que a ocasião não é de argumentar. E se você argumenta, você só está tendo uma leitura errada da situação. Ou seja, você não está pensando. E, portanto, a forma importa. E eu estabeleço 6 critérios para entrar numa argumentação. Critérios comportamentais, que são critérios de virtude intelectual. Eu avalio se a pessoa que está querendo, com quem eu possivelmente vou argumentar, tem humildade intelectual, tem curiosidade intelectual, tem autonomia intelectual, tem honestidade intelectual, tem tenacidade intelectual e tem coragem intelectual. Principalmente humildade e honestidade são requisitos que eu avalio. E eu confesso que eu não tive ou não fiz o máximo para ter humildade nem honestidade intelectual. Porque humildade intelectual é ter o exato valor das suas próprias posições, nem menos nem mais. É não achar que você é o dono da razão e também não achar que você não tem razão nenhuma. Honestidade intelectual é fazer o possível para esclarecer os seus posicionamentos e da onde você parte e não deturpar o ponto de vista das outras pessoas. E risadinhas e sarcasmo tendem a deturpar o posicionamento das outras pessoas. Então, por isso que eu não fiz o possível para ser honesto intelectualmente nessas reações que eu fiz aos vídeos da professora Luciana e do professor Luiz Felipe Pondé. Então, eu não segui o que eu acredito em pensamento crítico, e isso é passível de desaprovação. Então, eu estou aqui de novo para fazer autocrítica. Não deveria ter feito,
e vou procurar não fazer mais. E falando sobre comunicação agora, quando a gente fala sobre comunicação, a gente está falando mais no campo da retórica. A retórica utiliza a argumentação, mas não só. Ela utiliza a argumentação no intuito de chegar a mais pessoas. A retórica é a arte de organizar o discurso de modo tal que ele fique apropriado para determinada audiência, ou para a audiência que você quer alcançar. E a audiência que eu quero alcançar, veja só você, tem a ver com os valores do INEF como um todo. Valores do INEF são honestidade intelectual, argumentação e aprofundamento. O tipo de público que eu quero alcançar é um público interessado em aprofundamento. Grande parte do público da professora Lucilena e do professor Luiz Felipe Pondé não querem aprofundamento, e eu não vejo isso como um defeito, tá? Fique bem claro. A metáfora que eu utilizo é mais ou menos assim. Há pessoas que querem só a dipirona e há pessoas que querem mudar a alimentação, fazer mais exercícios, ter uma vida mais saudável, para nunca mais sentir aquele tipo de dor de cabeça e ter uma vida um pouco mais integralmente cuidada. Mas há pessoas que só querem a dipirona. Eu não posso julgar moralmente pessoas que só querem a dipirona. Entende? Há pessoas que só querem as pílulas de sabedoria. E eu vejo muito bem executado o trabalho de dar pílulas de sabedoria feito pela professora Lucilena, feito pelo professor Cortella, feito pelo professor Clóvis de Barros hoje. Hoje, acho que é majoritariamente isso que ele faz. Feito pelo Pondé. Mas não é isso que eu quero. Não é esse público que eu quero. Eu quero um público que pode até começar com as pílulas de sabedoria, mas eu quero um público interessado em se aprofundar, em sistematizar o raciocínio. Por quê? Porque eu quero um público que não dependa de mim para pensar. Eu quero uma audiência de alunos, eu quero uma comunidade de alunos que não dependa de mim para pensar, ou pelo menos que queira isso, que queira chegar aí, entende? Eu quero despertar a necessidade de autonomia. Autonomia nunca é pensar do nada, pensar originalmente. Autonomia é sempre pensar a partir de referências. Mas é pensar a partir de referências raciocinando e não só aderindo. E grande parte dos comentários lá, e é por isso que eu não coloquei eles aqui, não está querendo isso. Tá plenamente satisfeito com o que a professora Lucilena faz com eles e está tudo certo. Mas grande parte deles, e foi esse que eu selecionei para comentar, está querendo aprofundamento, está querendo algo mais. E é isso que eu ofereço na minha escola, né? Os vídeos aqui que eu utilizo, todos são mídia. É por isso que eu não gosto da acusação de midiático. Fulano é midiático. Isso aqui é uma mídia também, mano. Isso aqui não é uma mídia hegemônica, como a TV Globo e tal. Mas é uma mídia, ou seja, é um meio pelo qual eu divulgo o meu trabalho. Eu quero chegar a essas pessoas. E a comunicação que eu assumi essa semana não estava sendo condizente com essa minha finalidade. Então, eu preciso ser fiel ao que eu acredito. Eu não estava sendo fiel ao que eu acredito, que é modular o meu discurso para que ele, de fato, alcance a finalidade que eu quero que ele alcance. Risadinhas. E sarcasmo não tem lugar aqui. Agora, eu não vou parar de criticar. Eu não vou parar de apontar o erro. E aqui eu quero falar um pouco sobre julgamento. Por quê? Porque, veja, quando você fala julgar, talvez na sua cabeça venha alguém que se sente o dono da razão. É errado isso. Por que é errado isso? Julgar, em termos filosóficos, significa só dizer que A é B ou A não é B. Ou seja, julgar, emitir um juízo, significa atribuir algo a alguma coisa ou não atribuir algo a alguma coisa. Quando eu falo este copo não é de madeira, isso é um julgamento, é um juízo. Quando eu falo este livro é de qualidade, isso é um julgamento, é um juízo. Quando eu falo este professor é um mau professor, é um juízo. Este professor é um bom professor, é um juízo. A realidade não tem como abdicar de juízos quando ela é uma realidade humana. Nós, seres humanos, julgamos a realidade, atribuímos qualidades e não atribuímos qualidades às coisas. É assim que nós operamos. O ser humano é um ser que avalia, que julga, que emite juízos. Não tem como abdicar disso. Emitir juízos não quer dizer que a pessoa é dona da verdade, só quer dizer que ela está avaliando. Essa avaliação pode estar errada, pode estar superficial, pode estar apressada, mas não tem como abdicar de juízos, julgamentos.
Atribuição de qualidades ou atribuição de não qualidades. Percebe? Enquanto professor, o meu papel, enquanto professor de filosofia, é falar sobre filosofia. E falar sobre filosofia do modo como eu acredito. E aí, novamente, você tem condições de optar por não abarcar, não concordar com o modo como eu acredito. Mas esse é o modo como eu acredito. Filosofia se faz no movimento de ideias. Coloca-se uma ideia, identifica-se nela um problema ou um não problema, concorda-se ou discorda-se e coloca-se uma nova ideia para que o discurso se movimente, a razão se movimente, o logos se movimente. Não tem como fazer isso sem julgar, emitir juízos. Percebe? Isso não significa que eu sou dono da razão. Significa que eu tenho um julgamento. E o meu julgamento, ele precisa ser avaliado a partir das razões que ele coloca. Se essas razões fazem sentido ou não fazem. Entende? Não quer dizer que eu sou dono da razão. Quer dizer que eu estou colocando as ideias em movimento. Eu não acredito em filosofia se não for colocar as ideias em movimento. Para mim, filosofia não é apenas pílulas de sabedoria. A filosofia pode começar com as pílulas de sabedoria, mas ela não é apenas isso. Para mim, filosofia tem que almejar um aprofundamento com vistas a uma autonomia de pensamento de quem está estudando. Eu acredito que filosofia é isso. Se você acredita que filosofia é isso, você está no lugar certo. Se você não acredita que filosofia é isso, se você acredita que filosofia é nunca criticar alguém, é sempre manter as ideias no lugar, você, infelizmente, não está no lugar certo. E, sinceramente falando, eu penso que você está errado. Porque não é assim que se fez filosofia desde que ela nasceu. Sócrates, quando vai filosofar, filosofa contra certas ideias e a favor de outras. Platão, quando vai filosofar, filosofa contra certas ideias e a favor de outras. Todos são assim. Todos, sem exceção. Sem exceção. Até os filósofos sobre os quais a professora Lúcia Helena fala fazem isso. Entende? Essa é a tradição filosófica por excelência. Quando você vai para um campo em que o único objetivo é te dar pílulas de sabedoria, você está indo para um campo mais religioso do que filosófico. E esse campo não é errado. Ele só é diferente. A filosofia coloca ideias em movimento. O filósofo se orgulha, inclusive, de mudar de ideia, coisa que um religioso talvez não se orgulhe. Um filósofo se orgulha de mudar de ideias. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo publicamente para expressar essa mudança e essa autocrítica. O que eu fiz não foi adequado, eu estou dizendo aqui publicamente que o que eu fiz não foi adequado e que eu pretendo mudar. E agradeço aos comentários atenciosos e carinhosos de vocês. E não só os comentários dos haters e fanáticos. Percebe? Bom, muito obrigado por me ouvirem até o final. Se vocês não são meus alunos ainda, o Núcleo de Formação Filosófica vai aumentar o preço na terça-feira agora, dia 25 de março. Na terça-feira, dia 25 de março, eu vou fazer uma aula divulgando os motivos pelos quais eu vou mudar de preço, vou aumentar de preço, haverá melhorias no núcleo, e vou fazer uma aula antes, chamada Filosofia como Modo de Vida, em que eu vou apresentar a minha visão de como a filosofia pode ser aplicada no dia a dia com base na filosofia grega. Se você se interessa por esse assunto e quer entrar na minha escola antes do preço aumentar, se inscreve aqui no comentário que eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui e na descrição do vídeo também. Se inscreve porque a aula não vai ficar disponível mais do que uma semana. Então, você tem que se inscrever. E também, se inscrevendo, eu te lembro qual é o período que você pode entrar antes do preço aumentar. Tá bom? Não se esquece. Você é o que pensa e fique com Sócrates.